igreja, graça e paz, amém. Estou muito feliz por estar aqui e sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui na igreja de Cliff Walk nessa noite. É muito gratificante saber que tem um povo que tem buscado ao Senhor, tem colocado suas vidas na obra do Senhor, né? Tem compartilhado a grande e maravilhosa graça que a nós foi derramada, né? Que fomos alcançados. Eu sou Daniel, tenho 42 anos, sou casado com Solange, a minha esposa, ela está no Brasil, né? A minha esposa e meus filhos. Sou casado com a Solange, tenho 3 filhos. A minha mais velha é a Noemi, tem 20 anos. Tenho o Isaac com 18 anos e o meu caçulinha é o Adriel com 12 anos. E parei por aí, né, irmãos? A gente costuma falar lá no Brasil, né, que, quer dizer, acho que muitos aqui são do Brasil sabem disso, né? O que brincam com o Cacá brincavam muito comigo, né? Que eu era de uma igreja um pouco menor da que eu estou hoje, e quando eu chegava, o pessoal falava, a família do Daniel chegou, encheu a igreja, né? Porque chegávamos numa grande comitiva. Tá? E eu sirvo ao Senhor ali na Igreja Batista Memorial de São Paulo. Eu estou implantando o ministério de aconselhamento lá na igreja, né? Aconselhamento cristão. E até a palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela é fruto dos estudos que eu tenho feito nessa área. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus, capítulo 11, estudando um livro de John Koesseler, não sei se é assim o nome dele que se pronuncia, é A Surpreendente Graça nas Decepções. É um livro que fala de como nós podemos e precisamos tratar os momentos difíceis da vida, né? Como nós estamos formando uma equipe de conselheiros na igreja, nós precisamos nos aprofundar em alguns assuntos. E esse é um dos assuntos que eu gostei de ter estudado, porque eu me identifiquei com boa parte do livro. E eu sou assim, quando algo fala muito profundo ao meu coração, eu gosto de compartilhar. Eu não guardo para mim, não. Eu compartilho. E eu queria, então, ler com os irmãos os 3 primeiros versículos só do capítulo 11, que diz assim a palavra de Deus. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Eu vou repetir a pergunta que João Batista, primo de Jesus, aquele mesmo que batizou Jesus lá no Rio Jordão, pediu para que os discípulos fizessem para Jesus. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? É interessante nós olharmos isso e compartilhar, né, e estudar, né, a palavra de Deus nesse sentido, de tentar entender o que João Batista, o que passava na cabeça de João Batista naquele momento. Eu gosto de estudar a Bíblia assim, de tentar entender o que o personagem vivia e, se possível, procurar chegar o mais próximo possível do que ele estava vivendo. E quando eu fui estudar esse texto e pensei nele, com a ajuda do livro, me abriu a mente a muita coisa. E uma delas foi que João Batista estava ali no cárcere, e o cárcere trouxe algumas dúvidas ao coração de João Batista. O cárcere não foi nada bom para ele. Ele estava constrangido e também incomodado. Ele estava tão incomodado que, como ele não podia ir falar com Jesus, ele pediu que os seus discípulos fossem. E o que incomodava é o que ele ouviu.
E se nós lemos no primeiro versículo que diz que Jesus pregava e ensinava nas cidades. Chegou essa mensagem até João, ele falou, não, tem algo acontecendo aí que eu não estou entendendo. Vai lá até Jesus e pergunte para ele, é o Senhor aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Se nós lêssemos apenas esse trecho e não tivéssemos o conhecimento de que João Batista foi aquele que batizou Jesus, nós entenderíamos. Mas, quando eu olho para o texto da palavra de Deus e vou lá no batismo de Jesus, causa-me um estranhamento, porque não é normal isso. Por que que aquele homem, vocês lembram quando João Batista foi batizar Jesus? Jesus vinha chegando, ele já apontou para Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi bem claro, ele não falou, eu acho, eu talvez seja, parece, não, ele falou, é ele. Ele apontou para Jesus com toda a convicção e falou, é ele, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E quando Jesus chegou, ele falou, olha, eu deveria ir ao Senhor, o Senhor vem a mim. Exatamente. Aí você vê essa cena, aí João Batista fala, olha, eu não sou digno nem de amarrar a sua sandália, Senhor. Aí Jesus falou, não, vamos cumprir tudo que tem que ser cumprido. Foi, batizou. Aí você fica com essa cena e depois vê uma pessoa que está trancada no cárcere, vai lá e pergunta, porque talvez eu tenha me enganado. Na hora ele estava cheio de convicção. Mas no momento do cárcere, trouxe dúvida ao coração dele. Só que essa pergunta de João, ela é intrigante porque ela muitas vezes ela parece genuína, parece que ele realmente estava com dúvida, mas também parece que tinha algo a mais. Lembra muito, quando eu penso nessa pergunta, lembra daquela pergunta que Deus fez para Adão, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Onde você está? Deus não sabia? Sabia. Mas ele perguntou para o homem. Porque Deus sabia onde ele estava. Deus queria saber se Adão sabia onde ele estava. E a segunda pergunta, depois que Adão falou com Deus, foi, você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Deus fez uma pergunta para o homem que ele já sabia a resposta. E quando eu vejo isso na Bíblia, essas coisas me intrigam, porque eu entendo que são perguntas não apenas para uma resposta simples, sim, não. Deus quer que você pense sobre aquilo. E eu acredito que quando João Batista fez essa pergunta, ele estava com esse intuito, olha, talvez Jesus precise se lembrar. Por que ele se batizou? Por que ele veio ao mundo? Então, ele falou para os discípulos, vão até João Batista e pergunte. Vão até Jesus, né? João Batista falou, vão até Jesus e pergunte para ele, és tu o Messias, aquele que nós esperávamos? Ou a gente precisa esperar mais um pouquinho? Foi só algo passageiro. Eu gosto de ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que os personagens da Bíblia eles têm muito do que eu tenho, do que eu vejo em cada ser humano. Ele tinha dúvida, irmãos. E nós temos dúvidas. Ou você nunca duvidou na sua fé? Você nunca fez uma oração para Deus na qual você questionou por ela demorar, segundo o que você achava ser atendida, ou não? João Batista estava com uma dúvida, ou pelo menos aparentava, né? O que há a dizer? O que ele esperou como resposta? A dúvida de João Batista, muitas vezes, é a nossa. O seu questionamento, muitas vezes, é o nosso questionamento. Mas nós precisamos entender que João Batista estava preso. Ele estava sofrendo. Ou não? Qualquer homem que esteja preso vai sofrer.
Ainda mais as condições que ele foi preso. Ele foi preso porque ele estava fazendo o que Deus mandou. Ele foi lá e denunciou o pecado do governante. Então, pensa, se coloca no lugar de João Batista. Eu sou um homem que cumpri a vontade de Deus. Eu falei para o governante o pecado, o erro dele. Então, eu estou no lugar certo. Aí ele olhou para Jesus. Jesus não foi tentar tirá-lo. Jesus não juntou os discípulos e foi à frente da prisão solicitar a libertação de João Batista. Não, Jesus, pelo que a Bíblia nos fala, nós não temos relato, mas pelo que a Bíblia diz, dá a entender que Jesus nem pediu para alguém ir lá perguntar como que João Batista estava. Então João Batista se indignou e falou: eu estou aqui e Jesus está aí caminhando, pregando, ensinando. Eu acho que eu confundi, porque o Messias para o judeu, quem que é o Messias para o judeu? Para os judeus, o Messias é aquele que vai vir com poder, com glória, que vai ter um reino não apenas espiritual, mas um reino político, um reino de autoridade não apenas espiritual, mas um reino de autoridade política. E quando eles olham para Jesus, eles não enxergam nada disso. E aquilo causou uma confusão na cabeça de João Batista. E eu falo, nós somos muito apressados em julgar. Eu já julguei João Batista várias vezes, até eu parar com calma e estudar esse texto. Eu julguei ele porque eu falei, como que pode? O cara teve a revelação de Deus, ele sabia que era o Messias, como que pode ele questionar? Só que daí eu parei e pensei, quantas vezes na minha vida, em pequenos momentos, eu não estava preso, eu não estava sofrendo o que ele estava sofrendo, e eu cheguei a duvidar de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus, e essa palavra falou muito ao meu coração, foi exatamente uma confrontação de como eu, Daniel, muitas vezes em situações até mais simples, fiz pior do que João Batista, porque ele ainda tinha todo um contexto de sofrimento, de dor, e eu muitas vezes não. Apenas pelos meus caprichos, pelos meus pensamentos, achei que eu estava certo. E sabemos o que Deus pode fazer. Nós questionamos muitas vezes porque Ele não faz. É o que João Batista estava fazendo. Sei o que Deus faz, mas eu questiono, por que Ele não faz? Nós oramos aqui por cura, nós acreditamos e esperamos a cura. Mas quantas vezes nós oramos e a pessoa não é curada, ela morre? Quantas vezes nós apresentamos para Deus um pedido de oração por uma porta de emprego e o trabalho não vem, o trabalho vai para outra pessoa? Pequenas coisas muitas vezes já faz o nosso coração oscilar, a nossa fé bambear. Por isso que eu gosto da palavra de Deus que fala, acima de tudo, primeiro você tem que guardar o seu coração. Porque o seu coração é aquele que vai te trair primeiro. É o seu coração. Porque nós colocamos mais confiança em nós do que nós precisamos. E aí, tudo bem, tem a dúvida de João Batista. Porque ele esperava algo de Jesus que não recebeu. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você espera de Deus? O que você espera de Deus? Justiça ou misericórdia? Justiça ou misericórdia? Nós muitas vezes ficamos decepcionados porque estamos interessados, em primeiro lugar, no conforto desta vida e preocupados com as aflições terrenas. Você sabia disso? Muitas vezes nós queremos justiça. Quando que nós queremos justiça? Quando eu estou certo. Se eu estiver errado, eu quero misericórdia, Deus. Né? Para os meus inimigos, Senhor, justiça. Para mim, misericórdia, ó Pai, porque eu sou teu filho. Nós somos assim. Aí talvez você fale, não, eu não sou assim. Glória a Deus que você está conseguindo vencer isso. É uma luta que nós temos todos os dias quando levantamos.
O nosso desafio não é vencer os desafios de fora. Primeiro são os desafios, as maiores guerras elas são travadas dentro do coração do homem. As maiores lutas. E é onde nós conseguimos a maior vitória, é quando nós deixamos Cristo reinar na nossa vida, no nosso coração. Por isso que o que você espera de Deus tem que estar ligado ao plano de Deus, ao que Deus tem para você, não ao que você tem para você. Porque quando nós clamamos por justiça, nós não sabemos o que estamos pedindo. Eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro daquela passagem de Jó. Quando Jó começou a tentar questionar a Deus, Deus olhou para ele e falou: Jó, para a gente continuar a conversa, só me responde uma coisa. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E aí Deus faz uma lista ali para Jó que ele já estava se sentindo pequeno. Eu acho que ele sumiu, desapareceu. Eu acho que Jó, se ele estivesse vivo até hoje, ele estava pedindo perdão para Deus pelas coisas que ele falou. E olha que ele era um homem justo, que servia ao Senhor com integridade no coração. E muitas vezes nós olhamos para esses homens como os nossos heróis da fé que nós carregamos. Eles são muitas vezes a nossa referência. E nós vemos que eles são abalados, mas nós somos assim. Não crie expectativas demasiadas sobre você mesmo. Não faça isso. O que você espera de Deus, espere no Senhor. Muitas vezes, sabe o que nós queremos? Nós queremos justiça, mas uma justiça sem julgamento. E muitas vezes nós queremos uma misericórdia sem justiça. Isso não acontece com Deus. A justiça de Deus, ela acontece com o julgamento. E a misericórdia de Deus, ela vem acompanhada de justiça. Não existe misericórdia de Deus sem justiça. E a maior prova disso é que para nos justificar, para nos tornar justos, Ele mandou o Filho dele, sem culpa nenhuma. Ele trouxe o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Nós, pecadores, totalmente dependentes do Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que você espera do Senhor? Jesus ensinou aos seus discípulos a orar primeiro pedindo o reino e também misericórdia. No Pai Nosso não é assim que nós falamos? Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, venha o teu reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que você espera de Deus? Jesus ensinou, espere o reino, viva o reino, busque o reino de Deus. E a palavra de Deus fala, busque o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque o que você está vivendo, mesmo que pareça aos seus olhos, aos olhos de Deus, não está passando em branco. Ele sabe tudo o que você está vivendo. Ele sabe o que você precisa melhor do que você. E a Bíblia fala que Deus é tão bom que Ele nos enviou o Espírito Santo como nosso auxiliador. E quando nós pedimos errado, o Espírito Santo intercede por nós, a palavra de Deus fala. E fala ao nosso coração, muda o nosso coração. Nós precisamos esperar de Deus a misericórdia sim, mas que ela venha acompanhada do reino. Eu não quero só perdão dos meus pecados. Eu quero fazer o reino de Deus ser real na vida de outras pessoas também. Porque Ele precisa ser real na minha primeiro. Aí depois Ele vai ser na dos outros. E eu louvo ao Senhor, porque vocês como igreja aqui têm demonstrado isso. Têm se esforçado por isso. Nós lá no Brasil também temos. Eu acabei esquecendo de falar, mas a igreja que eu participo é uma igreja grande. Nós temos em torno hoje de 4.000 membros. São 10 pastores que vivem em tempo integral na obra, fora os pastores como eu, que são pastores que são trabalho voluntário. Nós temos o nosso trabalho secular e
separamos um tempo para também servir ao Senhor, com nossos dons e talentos, porque você tem que pensar nisso. Ah, é porque você é pastor. Não. Nós procuramos colocar essa cultura na igreja. Tanto que nós temos 4.000 pessoas, nós temos 570, se eu não me engano, voluntários. Porque uma igreja grande requer grande número de pessoas. Aí talvez você olhe para essa igreja, isso não foi o pastor que pediu para eu falar não, mas talvez você olhe para a sua igreja e fale, olha, aqui já tem bastante gente trabalhando. Eu queria falar para você que a vontade de Deus é que cada um aqui trabalhe. Porque cada um aqui é um embaixador do reino de Deus, é um representante do reino de Deus e precisa proclamar o reino de Deus. Por isso que o que nós devemos esperar de Jesus é exatamente isso, é o reino. Mas não é esperar no sentido de sentar e falar, venha, Senhor, o teu reino. Não foi isso que Jesus estava fazendo, foi? A Bíblia fala que ele saía de cidade em cidade, pregando e ensinando, testemunhando do reino. Sabe quando as pessoas vão querer viver no reino de Deus? Quando nós, através da nossa vida, do nosso testemunho, mostrarmos para elas o que é viver no reino. E agora eu vou falar o tema, que eu não falei o tema da palavra hoje. O tema é que Jesus decepciona todo mundo. Jesus decepciona todo mundo, você sabia? João Batista estava no cárcere porque ele estava decepcionado. Ele pediu para os discípulos ir lá porque Jesus o decepcionou. Jesus decepcionou os seus amigos, você sabia? Tinha alguns discípulos que andavam com ele, tinha 2 irmãos, que eles chegaram para Jesus e falaram, Senhor, eu quero sentar à direita e meu irmão, como é mais novo que eu, ele senta à esquerda, tudo bem? Aí Jesus decepcionou ele e falou, olha, não compete a mim dar lugar no reino de Deus para vocês sentarem. E eles ficaram decepcionados. João Batista estava decepcionado com Deus, com Jesus, lá no cárcere. João, ele estava decepcionado e ele recebe uma resposta de Jesus. Quando os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus, sabe o que Jesus respondeu para João Batista? Ele respondeu o que está em Isaías. A resposta que ele deu não é o que ele estava fazendo, mas ele deu uma resposta acerca de uma profecia que está em Isaías capítulo 35, do 3 ao 4, que diz assim, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Sabe por que muitas pessoas se decepcionam com Jesus? Sabe por que nós muitas vezes nos decepcionamos com Jesus? Porque parece que ele ser só o nosso Salvador não basta. Nós temos outros planos para Jesus. Jesus precisa acertar minha vida em outras áreas. E eu queria falar para você, Deus mandou Jesus para nos salvar. O que nós recebemos a mais são bônus. É graça de Deus que é derramada do céu sobre nossas vidas. Nós nos decepcionamos com Deus não por causa de Deus. Nós nos decepcionamos com Jesus não porque Jesus é um mau filho de Deus, um mau Deus. Mas nós nos decepcionamos com Deus porque nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Aí nós nos decepcionamos. Porque João Batista, acho que ele olhou e falou, olha, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu já tinha tomado conta de tudo. E muitas vezes nós já pensamos nisso. Eu, pelo menos, já pensei, não sei você. Mas eu já teve alguma situação que eu li na Bíblia, eu falei, se eu fosse Jesus, eu teria feito isso. Aí eu olho, continua a história, o que Jesus fez deu muito certo. Ainda bem que Jesus não fez como eu faria. Ainda bem que Jesus não fez como eu faria, porque eu tenho certeza que muitas cidades já teriam sido destruídas, se os nossos corações... É verdade ou não é? Quantas pessoas já não tinham morrido? Quantas pessoas não teriam sido alcançadas por causa do nosso coração?
É aí que nós nos decepcionamos com Jesus. Quando nós esquecemos que Ele é o Senhor e nós os servos. E nós queremos fazer dEle o nosso Senhor, mas o Senhor que obedece é o que nós falamos. O nosso coração é enganoso, como diz a palavra de Deus. Cuidado com ele. Jesus veio por você, mas Ele não veio para te agradar. Você é muito precioso para Jesus. Não entenda mal o que eu estou falando. Você é muito precioso para Jesus, mas Ele não veio para te agradar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, Ele tem um plano melhor para a nossa vida. É nós que devemos buscar e colocar as nossas vidas debaixo da direção do Senhor, para que o plano dele seja real em nós e nós sejamos transformados. Ele veio por nossa causa, mas não responde a nós, não se sujeita aos nossos planos. E por melhores que sejam os seus planos, viu? Muitas vezes Jesus diz não. Mas o não de Jesus, muitas vezes é melhor do que um sim. Por isso que se você receber um não para alguma coisa, nós muitas vezes somos como os filhos, né? Os filhos às vezes pedem alguma coisa e você olha e fala, não está na hora de você receber isso ainda. Se eu te der isso, você vai desandar as coisas aqui. Então é melhor você... Agora não, depois você recebe. E Deus muitas vezes faz isso conosco, que nós não entendemos. E tem algumas coisas que Deus já fala, não, isso não serve para você. Como nós falamos para os nossos filhos. E nós temos esse relacionamento de Deus como Pai, mas chega nesse momento nós somos o filho que não aceita a vontade do Pai. É o filho que quando faz 20 e poucos anos e fala, eu sei mais coisa do que meu pai. Aí quando ele chega aos 40, igual eu estou, aí eu falo, olha, a minha mãe e meu pai, eles sabiam de muita coisa. A minha avó falava de coisas muito melhores do que... E eu achava que eles estavam errados. Esse relacionamento com Deus. O plano de Deus é melhor para a sua vida. Se sujeite a Ele, busque Ele. Coloque a sua vida na direção do Senhor. Quem serve a Cristo está propenso à decepção, como qualquer outra pessoa. Mas quando nós sofremos uma decepção, nós temos duas opções. Ou nós nos afundamos nela, ou nós buscamos no Senhor forças para mudar a nossa vida. Porque você pode ver, você nunca se decepciona. Eu nunca vi ninguém fazendo uma oração, cobrando algo de Deus quando tudo está bem. Não, nós oramos com mais fervor quando tem alguém doente dentro de casa. O nosso joelho está no chão quando a dificuldade bateu na nossa porta. E quando não vem a resposta, vem a decepção. Mas eu queria falar para você que em todo o tempo a Bíblia fala que Deus está cuidando das nossas vidas. Deus não chega atrasado. Né? Tem um ditado que diz que Deus tarda e não falha. Eu queria falar para você que Deus não tarda e nem falha. Nós que somos ansiosos, que queremos que resolva tudo de uma vez. É mais fácil curar que dia? O primeiro dia da doença, não quando eu já estou quase à beira da morte. Aí você pensa, como que estava o coração das irmãs de Lázaro? Que Jesus não curou nem quando estava no último dia de morte, da doença. Curou depois de alguns dias de morto. Então, quando você lê a Bíblia, busque esse entendimento do Senhor, de saber que tem um tempo de Deus para as coisas acontecerem na sua vida. O remédio para tal decepção é aceitar e perseverar no plano de Deus. Jesus, ele decepciona a todos, menos Deus, porque Deus tem um plano e Jesus cumpriu todo esse plano. E sabe quando você vai parar de se decepcionar com Jesus? Quando você buscar os planos dele e não os seus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando dessa palavra. Eu queria fazer uma oração com os irmãos. Assentado como vocês estão mesmo, feche seus olhos.
Vamos orar. Senhor, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem derramado misericórdia, Senhor, sobre a minha vida e tem me dado, Senhor, a oportunidade, ó Deus, de compartilhar da Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque aqui, Senhor, na Inglaterra, Senhor, num lugar tão longe de onde eu moro, o Senhor tem uma porta aberta, Senhor, a proclamar a Sua palavra, o Seu Evangelho. Eu louvo ao Senhor pelo pastor Leandro, pelos líderes dessa igreja, cada missionário, Senhor, que o Senhor tem usado neste lugar, ó Pai. Eu louvo o Senhor porque o Senhor tem falado aos corações aqui. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui, ó Deus, para conhecer essa história e também para falar comigo, ó Deus. Usou, ó Deus, a vida do pastor Leandro numas conversas informais, ó Deus, para falar, Senhor, muitas vezes ao meu coração. Eu te louvo, ó Pai. Eu peço que a Sua bênção esteja sobre este lugar, que o Senhor continue, ó Deus, produzindo bons frutos aqui, ó Deus, que a Sua palavra produza bons frutos aqui, e que a história dessa igreja, ó Deus, que tem tantos anos já, que ela perdure, Senhor, até a Sua vinda, ó Pai. E que vida, Senhor, encontre aqui, ó Deus, um lugar de descanso, um lugar de clareza da Tua palavra, um lugar onde possam ter um encontro com o Evangelho, ó Pai. É o que eu lhe peço, Senhor. E já sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.